Olá pessoal, aqui Dr. Eduardo Reis, voltando para mais um vídeo e hoje para falar de uma substância de fundamental importância para a cardiologia, neurologia e algumas outras áreas da saúde. Uma substância que muitos médicos jamais dosaram nos seus pacientes, que muitos pacientes nem sabem que é tão importante para a saúde e que pode trazer muita informação e muita proteção quando ele está em níveis adequados ou trazer problemas quando está em níveis elevados. Sabe de quem eu estou falando? Da homocisteína. Sim, a homocisteína, uma substância que pode ser dosada na corrente sanguínea, exames de sangue e que pode trazer muita informação sobre tudo isso e que você vai saber nesse vídeo qual a importância dela para a nossa saúde, quais são os níveis normais, como normalizá-la. Inclusive vou dar algumas dicas aqui sobre saúde geral e doses desses suplementos que podem inclusive ajudar na normalização dos níveis da homocisteína. Tá interessado? Então pessoal, já dá o like, eu sei que você já me conhece, sabe que vai vir coisa boa, compartilhe o vídeo e diz aqui para mim, você já dosou isso alguma vez? A sua homocisteína está elevada? O que você fez para normalizar? Usou algum suplemento? Fez outras medidas? Conta para mim, eu quero saber e eu vou sempre interagir com vocês respondendo suas dúvidas na medida do possível. Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Então vamos começar pelo básico aqui, gente. O que é a homocisteína? É uma substância que vem de um aminoácido chamado metionina. Voltando aqui para o básico, o que é aminoácido? Aminoácido nada mais é que um dos componentes de uma proteína. A proteína nada mais é do que uma corrente. Imagine uma corrente que pode ser linear ou pode ser dobrada em vários pedaços e cada elozinho dessa corrente é o que a gente chama de aminoácido. Um deles, chamado metionina, ela vai dar origem à homocisteína, que depois ela vai ser metabolizada em outras substâncias. As principais substâncias que a homocisteína vai dar origem é a cisteína, que tem um papel importante em diversas funções do corpo, inclusive na formação de antioxidantes, ou seja, substâncias que vão ajudar as células a não envelhecer tão rapidamente, e pode dar origem de volta à própria metionina se o corpo estiver precisando dessa metionina. No entanto, algumas pessoas começam a ter dificuldade de manter o metabolismo da homocisteína de forma adequada, desde a metionina, passando por a própria homocisteína e finalizando lá na cisteína ou de volta na metionina. Essas pessoas começam a ter um acúmulo de homocisteína na corrente sanguínea e esse acúmulo é muito deletério para o nosso corpo. Aí você deve estar se perguntando, doutor, então qual seria o nível sérico normal ou ideal para a homocisteína? O nível sérico ideal para a homocisteína fica entre 5 e 8 micromols por litro. Os laboratórios, a grande maioria deles, utilizam valores até mais elevados, 12, 15 micromols por litro. Porém, a gente sempre vai tentar buscar níveis ótimos. Entre 5 e 8 seria o ideal. E o que a homocisteína elevada vai fazer no nosso organismo? A homocisteína vai gerar processo inflamatório. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui um card aqui em cima, falando do que é inflamação. Inflamação crônica, não é aquela inflamação aguda de quando a gente tem uma infecção, quando a gente dá uma pancada, um corte, aquela inflamação que gera uma resposta intensa, onde você fica com dor, onde você tem inchaço, onde você tem fraqueza. Não é exatamente isso. É uma inflamação lenta, uma inflamação de baixo grau, uma inflamação que vai acontecendo ao longo de anos, muitas vezes. E essa lesão na parede vascular, por exemplo, vai gerar problemas cardiovasculares no futuro. Pode facilitar a formação de placas de gordura que vão trazer problemas do tipo infarto. Se for na cabeça, pode ajudar a gerar um AVC. Se acontecer nos vasos do abdômen, das pernas, pode fazer dilatação desses vasos ou até estreitamento desses vasos, dificultando o fluxo de sangue para os órgãos e para as pernas, até para os braços, em casos um pouco menos comuns. Podemos ter ainda inflamação neuronal. Sim, os neurônios podem começar a ter lesões, causando problemas de doenças neurodegenerativas, principalmente as demências, como Alzheimer, por exemplo. Pode haver ainda dificuldade na síntese óssea. Com isso, você vai ter uma maior destruição óssea e menos formação, causando inclusive osteoporose. E um dado extremamente importante é que a homocisteína ela faz parte de um ciclo que gera proteção do nosso DNA, do nosso código genético, que é utilizado para a divisão das células. Logo, se você começa a ter aumento de homocisteína, você pode ter menos capacidade de manter as cópias das células feitas de forma perfeita.
feita. Podem aumentar a quantidade de células anormais e aumentar o risco de cânceres. Sim, a homocisteína pode estar relacionada em níveis muito elevados a aumento do risco de câncer por conta da perda da capacidade de reparo do DNA na hora que as células estão se multiplicando. E na prática? Doutor, o que na prática pode fazer com que a homocisteína aumente? Sim, primeira coisa são o estilo de vida da pessoa. Pessoas que fumam, pessoas que têm consumo excessivo de álcool, pessoas que não fazem atividade física, frequentemente vão ter níveis mais elevados de homocisteína. Algumas patologias, algumas doenças podem gerar aumento de homocisteína, como por exemplo o hipotireoidismo, insuficiência renal crônica, diabetes e algumas doenças autoimunes, como por exemplo a psoríase e a artrite reumatoide. Nessas doenças, acontece que o metabolismo da homocisteína pode ficar alterado, as enzimas que são utilizadas pelo corpo, as substâncias que são utilizadas pelo corpo para fazer com que o metabolismo da homocisteína seja feito de forma adequada, fique alterado e com isso os níveis sérios podem aumentar. Lembrar de medicamentos que podem fazer com que a homocisteína aumente. A metformina é tão utilizada porque ela pode gerar uma queda em níveis de vitamina B12. Outros medicamentos, como por exemplo o ácido valproico, a fenitoína, o fenobarbital, a carbamazepina, que são medicamentos para convulsão, podem gerar aumento de homocisteína. E, inclusive, medicamentos para tratar, por exemplo, a própria artrite reumatoide ou a psoríase, como o metotrexato, podem gerar alterações também que podem aumentar a homocisteína. E tão importante quanto essas condições todas, medicamentos, a própria condição de deficiência de vitamina B12, de ácido fólico e vitamina B6, que são três substâncias extremamente importantes no ciclo de formação e metabolismo, desde a metionina até os produtos finais desse ciclo todo de metabolismo e no meio a homocisteína. Se você tem redução dos níveis dessas vitaminas, você pode acabar tendo aumento da homocisteína porque ela não consegue ser transformada nem numa coisa nem na outra. Logo, a reposição pode ajudar. E finalmente, aquela coisa, né, que todo mundo quer saber, o que a gente tem que fazer para normalizar esses níveis de homocisteína e evitar que tenhamos esse risco para a nossa saúde? Primeira coisa, estilo de vida. Não pode esquecer, cigarro, infelizmente, pessoal, não é negociável. Não dá. Cigarro não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai trazer um monte de problema e aqui estou trazendo mais um. Segundo, consumo excessivo de álcool. O álcool também pode alterar o metabolismo dessas substâncias, com isso aumentar o nível de homocisteína. Falta de atividade física, então a tão poderosa e muitas vezes extremamente barata atividade física, exercício físico regular, trazendo mais um benefício aqui para a nossa saúde. Alimentos ricos em vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico. E aqui eu estou falando comida de verdade, pessoal. Grãos, vegetais, folhaços, raízes, proteína animal de um modo geral, muito rica em vitamina B12. Vai ser de muita importância aqui para que a gente consiga ter maiores níveis dessas vitaminas na corrente sanguínea e reduzir assim os níveis de homocisteína. Se você já faz isso tudo e a sua homocisteína ainda está elevada, você pode ser um paciente que precise sim fazer o uso de suplementos para normalizar os níveis de homocisteína. E assim, você pode ter que lançar mão do uso de vitamina B6, que a gente utiliza muito na forma de piridoxal 5-fosfato, a forma ativa dela, mais ou menos a dose de 20 mg por dia. Vitamina B12 na forma de metilcobalamina, que pode ficar ali na dose entre meio a 1 mg por dia. Vitamina B9, que é o ácido fólico, na dose também de meio a 1 mg por dia. E se ainda assim, desses suplementos você estiver utilizando, estiver com níveis adequados e ainda assim está com a homocisteína em níveis elevados, podemos ainda acrescentar uma enzima chamada S-adenosilmetionina, chamada de SAMe, forma mais fácil de falar o nome, e ainda a trimetilglicina, na dose de 1,5 grama por dia, associando a todos esses elementos e com isso, muito frequentemente conseguimos normalizar esses níveis de homocisteína. Se você, fazendo isso tudo, ainda está com a homocisteína elevada, você é um candidato a fazer uma investigação genética. Existem genes que as pessoas podem ter, genes defeituosos, onde a não produção adequada de enzimas por conta desses genes alterados vão fazer com que a pessoa cronicamente tenha essa homocisteína em níveis ruins e com isso ela vai ter que ter realmente uma atenção muito especial para essa suplementação, inclusive usar níveis às vezes acima de níveis fisiológicos para conseguir corrigir esse defeito. E aqui eu queria só reforçar, pessoal, esses exemplos de doses que eu dei são exemplos para a maioria das pessoas, mas é muito importante que um profissional de saúde que saiba manejar esses suplementos possa estar ao seu lado supervisionando e acompanhando e vendo se está sendo adequado, ajustando dose e evitando assim que você use suplementos desnecessariamente e que possa estar
até trazer problemas para a sua saúde. O excesso de suplementação dessas substâncias pode baixar excessivamente a homocisteína e isso também a longo prazo não é bom para a sua saúde, pode trazer diversos outros problemas também. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer hoje aqui nesse vídeo. Queria falar dessa substância muitas vezes esquecida por muitos colegas, que muitos pacientes nunca dosaram na sua vida. E aí, como sempre, relembrar, dá o seu like, inscreve aqui no canal, manda seus comentários para mim aqui, suas dúvidas. Vou tentar sempre responder, ajudar. E deixa aqui no comentário se você gostou, sugestões de vídeos, se você já fez a dosagem, quanto tá, o que você já fez para baixar, se funcionou, se não funcionou. Enfim, quero interagir com você. Vou deixar aqui mais sugestões de vídeos para você continuar aqui no canal aproveitando essas informações valiosas. Compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares, que você pode acabar ajudando muita gente disseminando essa informação. Não brinque com a sua saúde, não brinque com o seu coração. Um abraço, pessoal, e até a próxima!